Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Muito bom estar com vocês aqui. Ontem foi um dia muito corrido, porque na quinta-feira um médico ligou para mim, para minha esposa, falando que ia operar nossa filha. Ela tinha 3 hérnias, né? 2 inguinais e uma umbilical. E ela só tem 3 anos, é uma menina muito agitada. A gente ficou muito preocupado por vários aspectos, né? A gente chegou lá, eles já não deixam a gente entrar, né? Coloca ela sentadinha lá, leva embora, dá um nervoso aquilo. Ela começa a chorar. E foi tudo bem a cirurgia, graças a Deus, mas a nossa preocupação sempre o pós-operatório, né? Porque ontem mesmo, eu não sei nem como é que se resolve isso, mas ontem, quando foi dar remédio, ela fez tanta força que sangrou a cirurgia. Então a gente não sabe nem como resolve isso. Se vai para o médico de novo. Mas a verdade é que marcou para 6h30 da manhã. Meu voo era 10 horas, então 10 horas da manhã. Eu fui para lá, fiquei até a hora de ela entrar na sala de cirurgia, e quando eu saí, fui para o aeroporto. E quando eu cheguei no aeroporto, o voo foi cancelado. Eu ia chegar aqui 3 horas, acabei chegando aqui meia-noite ontem, né? Então, foi muito corrido, acordei muito cedo, dormi muito tarde, fora que eu estava na Novo Tempo a semana inteira para o lançamento do DVD acústico. Então, estou cansado, mas prometo dar o meu melhor para Deus e para vocês também, lógico. É muito bom poder voltar aqui, espero que tenhamos uma experiência de comunhão profunda com Deus e uns com os outros também, né? Queria, antes de cantar essa primeira música, pedir para vocês orarem pela minha família, orarem por mim. E queria ler aqui lá em Lucas 15. Eu tenho problemas com alguns títulos que os tradutores dão à Bíblia, né? Tipo, a gente vai abrir aqui em Lucas 15, você vai ver que vai ter parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho pródigo, né? Mas eu quero convidar você a olhar a partir de uma outra perspectiva. Lucas 15, no versículo 1 até o 3, vai dizer assim para nós: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Ok. Quem é que estava se reunindo para ouvir Jesus? Publicanos e... Isso é uma ótima notícia, vou explicar o porquê. Estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei, no versículo 2 vai dizer, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. E criticavam Jesus dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Quantas parábolas? Tem certeza? Como é que está escrito aí? Esta ou estas parábolas? Então é importante não perder os detalhes para entender o que o texto está querendo dizer. Quantas parábolas tem então? Plural ou singular? Esta ou estas? Então há uma parábola em Lucas 15, só uma, não 3. E ela também não é dividida em 3 partes, mas em 2 partes. Para entender o que a parábola quer dizer, é preciso entender o porquê que Jesus começou a contar essa parábola, e por isso eu li os primeiros versículos. Você pode acompanhar aí de novo, tá assim, ó. Todos os publicanos e pecadores se reuniam para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Isso é uma ótima notícia, porque na religião da época de Jesus, pecadores, publicanos, gente que não seguia a mesma denominação dos fariseus, saduceus, essênicos, herodianos e outras várias castas religiosas que tinham, as mais fortes eram essas, não eram bem-vindos à mesa, não eram bem-vindos no relacionamento com o outro. Há 2 relacionamentos muito profundos na Bíblia. O primeiro é o relacionamento marido e mulher, o relacionamento de marido e mulher. O segundo relacionamento mais profundo da Bíblia que você vai ver é o relacionamento de comer junto, de estar à mesa. Porque se um judeu ortodoxo te convida para comer junto, o que ele está dizendo não é venha comer comigo. O que ele está dizendo é quero partilhar minha vida junto com a tua, quero ser teu amigo, quero ser um contigo. Então, se Jesus está à mesa com prostituto e publicano, o que Jesus está dizendo para eles é que Jesus é um com eles. Só que isso para o fariseu não faz sentido, porque na religião da época, se você senta com publicano e pecadores, você era alguém que estava contaminado com o pecado deles. Então, isso aqui é uma ótima notícia, porque Jesus não faz segregação. Jesus vivia um tipo de religião diferente da dos fariseus, diferente da religião da época e diferente da nossa também.
porque a religião deles não era religião. Por que eu digo que não era religião? Porque religião vem do religare, quer dizer religar, ligar de novo ao divino. Se eu não estou religando, mas desligando, segregando, perdi o sentido e perdi o verdadeiro significado da própria religião. Então você vai ver aqui, Jesus está sentando, publicano e pecadores se sentem à vontade à mesa com Jesus, eles vêm falar com Jesus, eles ouvem Jesus, comem com Jesus, mas a religião da época fazia o quê? Criticava, e criticava Jesus justamente porque ele estava com pecadores e publicanos. Em resposta à crítica, Jesus conta esta parábola, uma parábola, que é dividida em duas partes. Lembre-se, a parábola é uma resposta de Jesus à crítica, por que ele come e bebe com o quê? Com pecadores e publicanos. E Jesus então começa a contar essa parábola falando de um pastor, que tinha quantas ovelhas? Tinha 100 ovelhas, uma delas saiu e foi embora, e ele deixou as 99 ali e foi atrás daquela outra. Então ele encontra aquela ovelha, faz uma festa, a mesma coisa ele vai contar sobre a mulher, né? Uma mulher tem 10 dracmas, perde uma, encontra e fica feliz. Nessa primeira parte, o que Jesus está querendo explicar para eles é como funciona a missão de Jesus. Eu vim buscar e salvar quem está? De novo, Jesus está fazendo questão de dizer isso para eles. Eu vim buscar e salvar quem está perdido. Ovelha perdida e dracma perdida. Primeira parte da parábola, Jesus responde, Jesus está falando sobre a sua missão. Eu vim buscar e salvar quem está perdido, e os fariseus não estavam entendendo nada disso. Na segunda e última parte da parábola, Jesus fala que um pai tinha 2. O mais moço vai embora, gasta o seu dinheiro dissolutamente e tudo mais. E ele, depois de gastar, percebe que estava equivocado, ele volta para casa. Só que houve o dano, houve o que ele fez ali, ele fez besteira, fez burrada, e quando ele volta para casa, de acordo com a lei judaica, ele não tinha direito a mais nada, ele não poderia ser nada. E quando ele volta para casa, como é que o pai da parábola recebe ele? Com festa ou franzindo a testa? Ok. Essa é a religião verdadeira. Essa é a religião de Jesus, que traz de volta, que religa. E como é que o irmão mais velho recebe? Ele recebe? Quer estar em comunhão com o seu irmão mais novo? Critica o pai por ter recebido o filho mais novo? Lembra do início da parábola? Qual era a indagação dos fariseus? Por que você come e bebe com pecadores? Porque eles não querem estar em comunhão com pecadores. Então o que Jesus está falando aqui na parábola é sobre religião. Não tem essa de o cara foi embora e voltou para a igreja. Nada a ver isso aí. Isso aí é só uma aplicação que a gente usa, mas está fora do que de fato a parábola quer dizer. E sempre quando a gente for ler a Bíblia, a gente primeiro tem que olhar a partir da visão de quem está escrevendo, de quem está falando, da cultura, para entender o que de fato significa, porque todo o restante é invenção nossa. Serve como aplicação? Serve, mas eu prefiro que seja de forma expositiva e tirar da palavra só o que ela tem para dar, porque as nossas atribuições ao texto faz o texto virar um monte de coisa que a gente conveniente, né? Então, pegando essa parábola, eu quero fazer uma pergunta para vocês responderem para si mesmos. Quando você olha para essa parábola, qual é a sua religião pessoal? Porque a gente faz parte da mesma denominação, mas temos religiões diferentes, mesmo sendo da mesma religião, pensamos religião diferente uns dos outros. Então a pergunta é, qual é a sua religião? A do pai da parábola, que recebe pecadores com festa, ou a do irmão mais velho da parábola, que franze a testa para a gente que pensa diferente, fala diferente, se veste diferente, é de igreja diferente? Pessoas que são diferentes, pensam diferente, é de denominação diferente, é bem-vindo à sua mesa? Ou você reclama sempre quando aparece um crente de verdade que aceita pecadores e você começa a detonar a gente que aceita pecadores, ou detonar pecadores? Então isso aqui tem a ver com religião. Qual é a minha religião? Religa ou desliga? Joga fora ou traz de volta? Aponta o dedo ou estende a mão? Eu oro a Deus para que a minha religião seja a religião que religa, a religião que traz de volta, a religião que não franze a testa. Qual é a sua religião pessoal? Essa música que eu vou cantar não fala do filho. Essa música fala do pai da parábola, que recebe sempre pecadores com festa. E eu louvo a Deus por isso.
Não tenho medo do pai da parábola, tenho medo dos irmãos mais velhos. Mais do que isso, tenho medo de me tornar um irmão mais velho. De me tornar alguém cuja religião franze a testa para pecadores e publicanos. Medite. 1, 2, 3, 4. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, não troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Oh, oh, oh. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo, tudo. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Durante essa minha caminhada espiritual, eu já compus para ser legal, né? Eu já escrevi para ser, para vender, para ser comercial. Hoje eu já não consigo compor desse jeito, não consigo mais, não consigo mesmo assim. Então eu já não escrevo mais com caneta e papel, eu escrevo com a minha vida. Então quando você ouvir minha música, é o Jefferson de verdade mesmo que está falando ali, que está sendo derramado. Agora isso é sempre um risco, né? Sempre um risco. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque a gente acabou construindo uma ideia religiosa, né?
de que para ser aceito a gente tem que fingir muito. Então, se a comunidade diz não pode fazer isso, aquilo, você tem que fingir que faz o que a comunidade diz para ser aceito. Porque se você assume que você é incapaz ou que você não consegue fazer aquilo, você geralmente é retalhado. E eu tenho sérios problemas com isso. E a gente acaba se tornando um monte de coisa que não é a gente mesmo. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, quando eu escrevo o que é real para a minha caminhada. Então, eu não consigo escrever assim: Senhor, eu te amo mais do que tudo. Por que não? Porque é mentira, eu me amo mais. Eu queria amar mais o Senhor, mas a verdade é que minhas atitudes deixam claro que eu amo muito mais a mim. Como? A Bíblia diz que tem que perdoar ou não perdoo. Eu amo mais a mim mesmo. A Bíblia diz um monte de coisa que está para além do que eu possa fazer. Então, quando eu olho para a Bíblia e olho para mim, eu vejo que eu sou muito mais joio do que trigo, mas eu fico muito triste por ser isso. Mas também não vou ficar bancando aqui o cínico e ficar falando que eu sou legal, porque eu não sou. Eu sou pecador mesmo, até mais do que vocês possam imaginar. No entanto, de Deus eu não tenho medo, porque Ele me ama, Ele é gamado em mim, e Ele me quer, me deseja. A verdade é que ainda estou com muita sede. Esse dia eu estava lendo Salmos, se eu não me engano, 42, vai dizer para nós, o Davi vai escrever assim como a corça anseia por água, Senhor, minha alma anseia por Ti, eu estou com sede. A gente gosta de escrever nas músicas, o Senhor é maravilhoso, tudo legal, isso faz sentido. Mas a gente tem dificuldade de ser honesto como os salmistas eram e dizer: Senhor, até quando eu vou ficar passando por isso aqui? Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, olha, eu estou triste, sim. Eu conheço o Senhor, mas estou triste, estou passando dificuldade. Até quando, Senhor? Então a gente tem dificuldade de ser honesto com o que a gente fala e com o que a gente escreve, principalmente quando se fala em Deus, né? Só que eu já passei dessa fase, então eu escrevo o que é de verdade na minha caminhada. Então vocês vão ver na minha música eu dizer: cansei de mim, quem me dera, Senhor, ser um servo de verdade, porque eu não sou, quero ser, mas eu não sou. E essa semana eu estava meditando e a verdade é que eu sou ainda um ser humano com muita sede de Deus. E eu sou estudioso, então gosto de teologia, estudei, me especializo e me aprofundo em soteriologia, que é a teologia da salvação. Já sei que Jesus é que mata a minha sede. Já sei que minha sede só é saciada nele, não é na igreja, não é no meu conhecimento. Porque se o conhecimento pudesse saciar a sede da nossa alma, o inimigo seria o cara mais crente do mundo, porque ele sabe mais do que qualquer teólogo que já existiu. Então a verdade é que eu cantava no meio secular e me tornei então adventista, cristão adventista, e quando eu cantava lá fora, isso saciou a sede da minha alma, sim ou não? Lógico que não. Me tornei então adventista, isso saciou a sede da minha alma? Saciou a tua? Você é inteiro, você é completo. Aí, teologia também não me completou. Me tornei um cantor bem sucedido dessa comunidade. Isso me completou? Não, galerinha da música. Nenhuma música vai completar vocês, não se enganem. Então, eu já descobri que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Já descobri que vida só faz sentido nele. Já descobri que só serei inteiro quando só sou inteiro quando eu estou nele. E essa semana eu estava perguntando para Deus: Senhor, eu já sei de tudo isso. Agora, como é que se bebe de ti? Aí o cara muito religioso, cheio de rito, vai dizer: tem que ler. Eu falo: leio de 5 a 6 horas por dia. Tem que orar. Tenho tentado fazer a minha vida ser uma vida de oração. Tem que fazer 40 madrugadas, não funciona. Vai te tornar só um cara mais religioso, mas não um cristão de verdade. Então, como é que se bebe? Você nunca se fez essa pergunta? Eu já sei o caminho, mas eu quero ter algo mais profundo, eu quero experimentá-lo de forma mais inteira, assim. Então a verdade é que eu vou falar como salmista: minha alma tem sede de ti, Senhor, por favor, sacia minha sede. E nesse mesmo salmo ele diz assim: como está perturbada a minha alma? Por que está assim a minha alma? Por que está tão perturbada? Por que está tão triste?
E nessa caminhada a gente vai pegar, se a gente for honesto conosco mesmo, a gente sair do mundo da ilusão, da mera religiosidade, a gente vai experimentar esses altos e baixos assim, né? E hoje eu posso dizer que estou vivendo com essa sede, estou clamando a Deus para que Ele sacie de verdade a minha sede, para que Ele entre aqui e mate a sede da minha alma, me torne inteiro, me torne completo. Ainda não sou, mas eu quero muito ser. E já descobri, pelo menos na teoria, que Ele pode fazer isso, que Ele pode saciar a sede da minha alma. Então é Ele que eu clamo, é a Ele que eu peço. Então essa música chamada Sentido fala dessa minha busca por plenitude, minha busca por completude. Se você, eu acho que já falei isso aqui, eu uso uma ilustração assim: se você pegar um peixe e colocar ele na areia, ele vai ser feliz, sim ou não? R$1 milhão para o peixe na areia. Uma revista da Playfish, um iPhone 7, pois é, não vai. Porque peixe foi feito para água, ser humano foi feito para Deus, e só em Deus ele vai ser inteiro de novo. E eu tenho um sério problema quando a gente começa a pregar a igreja como solução do problema. Porque eu estou falando para um monte de gente aqui de igreja e você precisa responder para si mesmo: já resolveu o seu problema? Se você for honesto o suficiente, eu duvido que você vai responder que sim. Porque igreja nenhuma pode. A Bíblia não diz que quem está na igreja é nova criatura. É quem está em Cristo. Então não tenho medo de não pertencer a uma igreja, tenho medo de não pertencer a Ele. Tenho medo de não estar em Deus de forma plena. Porque no final, gente de igreja vai dizer: curei em seu nome. Fiz isso e isso e isso em seu nome. Ou você acha que vai ser ateu que vai dizer isso? Não vai. É gente de igreja. Então eu não quero ser isso. Quero conhecer a Deus e ser conhecido por Ele de forma plena. Quero mergulhar nele, quero beber dele, quero que Ele reine em mim hoje, agora. Tantos rótulos me dei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora eu descobri que esse alguém só faz sentido em ti. Como peixe pro mar, como as aves pro céu, como ouvidos para ouvir, eu só existo em ti. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar, vem em mim morar. Vem pra mim, meu Senhor, fica aqui, em meu coração reinar, vem em mim morar, em meu coração. Em mim vem morar. Tantos rótulos mudei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora eu descobri que esse alguém só faz sentido em ti. Como peixe pro mar, como as aves pro céu,
só existo em ti. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar, vem em mim morar. Vem pra mim, meu Senhor, fica aqui, em meu coração reinar, vem em mim morar. Vem pra mim, meu Senhor, vem pra mim, meu Senhor Jesus, o meu Jesus. Fica aqui em meu coração reinar, em mim vem morar. Reina aqui em nossos corações, no jovem, nos adolescentes, na igreja, aqui em Fortaleza, reina em nós, reina aqui nesse vacilão, agora. Amém. Eu quero muito ser o que Deus quer que eu seja, quero muito ter essa experiência profunda, legítima. Mas por hora, quando você me pergunta, Jefferson, você vive o que você prega? Lógico que não. Me apresenta um que vive. Inclusive, penso que isso é uma falácia, porque o Evangelho é sempre mais do que a gente pode viver. O Evangelho está para além do que a gente pode pregar e viver. Na verdade, o máximo que a gente pode fazer do Evangelho é falar dele e estudar ele. O único que viveu mesmo foi o Cristo. E é por isso que ele é o nosso Evangelho, ele é a boa nova. Mas eu quero muito, no mínimo, ser um cristão legítimo. Já sou? Não, quem me dera. Esses dias eu estava conversando com o pastor Fernando, ele pregou, o pastor Fernando Iglesias, e a gente estava falando do ideal, né? Dos ideais que temos, que queremos, dos nossos desejos, e aquilo mexeu comigo, e quando eu cheguei no quarto eu compus essa música. É minha oração honesta, o nome dela é Quem Me Dera. Espero que abençoe a sua vida. Ser um servo de verdade, quem me dera despir-me da vaidade, quem me dera ser pra ti um bom filho, quem me dera ser um verdadeiro amigo, quem me dera. Quero amar-te mais que amo a mim mesmo, que tu sejas o meu único desejo. Vem ao teu reino,
Estou cansado de honrá-lo só com lábios, e o coração de ti tá afastado. Vem, junta aos pedaços, me leva de volta pra ti, só pra ti, só pra ti. Quem me dera ser um servo de verdade, quem me dera despingar a vaidade. Ah, quem me dera ser pra ti um bom filho, quem me dera ser um verdadeiro amigo. Ah, quem me dera. Quero amar-te mais que amo a mim mesmo, que tu sejas o meu único desejo. Vem ao teu reino. Quem me dera ser pra ti um bom filho, quem me dera ser um verdadeiro amigo. Quem dera, Senhor. Quem dera, Senhor. Estou cansado de honrá-lo só com lábios, e o coração de ti tá afastado. Vem, junta aos pedaços, me leva de volta. Quem me dera, Senhor, ser pra ti um bom filho, quem me dera, Senhor, ser um verdadeiro amigo. Quem me dera, quem me dera, quem me dera, Senhor, ser um crente de verdade. Quem me dera, Senhor, quem me dera, quem me dera, me leva pra ti, só pra ti, só pra ti. Bem, penso que vamos longe demais como igreja, ou perdemos a identidade de igreja, quando como eu falei naquela hora, quando para que eu seja aceito eu preciso completar um checklist. Só que é um checklist que ninguém consegue, né? Então tem que fingir que consegue para ser aceito. Porque se eu não posso confiar na minha própria comunidade para assumir minha culpabilidade, meus dilemas, eu vou confiar em quem? Então, às vezes, é mais fácil você conversar com alguém secular, mundano mesmo, que tem plena convicção do que se é, do que às vezes conversar com um irmão de igreja que se acha muito religioso. Por exemplo, se a minha comunidade diz não pode assistir Big Brother, hoje a sociedade diz, né, fica falando mal de quem assiste. Mas se eu assisto, eu tenho que fingir que não assisto. Porque se falar, vai gerar problema, e o pessoal vai ficar falando mal. E usar máscara é tipo assim, olha, você assiste, aí tá todo mundo falando mal, né? Aí você tá na roda do amigo, todo mundo falando mal do tal Big Brother. Aí você chega assim e fala,
Não vou falar que assisto, não. Tá doido? Olha como é que os caras detonam, meu irmão. É ruim de eu falar, hein? Então, para o relacionamento funcionar, a gente tem que ficar fazendo essa dança do bingana que eu gosto. Isso é tão real, cara. Eu vou te falar uma verdade. Eu acredito mais em gente confessa do que em gente que banca santarrice. Gente que diz que é muito crente, eu não confio em nem um pouco. Eu quero tirar, ou tentar fazer você pensar um pouco sobre isso aqui. Esses dias a Mundo Cristão postou assim, há um tempo atrás, né? Qual é o personagem bíblico que você mais se acha igual? Aí você vê a atitude da galera, né? Os crentes começaram a responder lá. Eu sou tipo Paulo. Falei, poxa. Outro botou Sadraque, Mesaque e Abednego, amigo. O outro José do Egito. Falei, poxa. Só crente mesmo. E a mulherada? Maria, mãe de Jesus. Esther, Dorcas. Não tinha nenhuma Maria Madalena, nenhuma. E eu falei assim, cara, eu vou botar aqui que eu me acho igual. Eu falei, não queria, mas eu sou tipo um Judas assim. Pra quê? Tá repreendido em nome de Jesus. Já veio estragar o ambiente. E a verdade é que a gente prefere os cínicos que fingem que são Josés do que gente que tem coragem de assumir que está longe disso. Então quem finge mais é o cara mais aceito. Não queria ser, não queria parecer isso, mas a verdade é que na equipe de Jesus tinha um Judas também. Tinha um Pedro. Jesus não escolheu os fariseus. Não escolheu gente religiosa. Escolheu gente que sabia da sua pecaminosidade, gente que sabia das suas limitações. Então, como eu disse, de Deus eu não tenho medo porque Ele não franze a testa para mim, mas eu ainda tenho um pouco de medo de vocês. Sério? Percebi que nessa coisa religiosa, a gente também, se você quiser ficar bem, nunca questione nada. Só que isso é um problema para mim, principalmente para mim que não nasci na igreja. Por que isso é um problema para mim? Só para você entender, vou tentar explicar aqui. Minha mãe me teve com 14 anos e dizia que eu fui a maior desgraça da vida dela. Eu tive 5 padrastos, fui abusado. Diziam para mim que eu tinha que parar de estudar para trabalhar ali, para trabalhar e a recompensa seria bebida, bar. Então tinha que parar de estudar às vezes para trabalhar no bar dos meus familiares. Minha família ninguém era crente. Então, se eu não fosse alguém questionador, eu seria fruto do meio. Então, o que me fez chegar hoje, onde eu cheguei, o que me fez me tornar o que sou cristão, inclusive, foi justamente porque eu era alguém que questionava o ambiente, questionava o que determinavam para mim. Aí eu cheguei, então, na nossa comunidade, e toda a igreja funciona assim, em que você não pode pensar diferente. E você sabe disso. Ou se pensa diferente, não pode assumir que pensa diferente. Proprietário do carro Honda Fit, NUM 0805. Por favor, comparecer ao estacionamento. Tá. Aí é muito difícil isso. Para mim, eu não sei lidar com imposição. Não consigo. Tem gente que consegue. Na verdade, tem gente que já virou escravo de imposição. Então, quando aparece alguém muito livre, incomoda demais esse cara que já está escravo disso. Porque ele quer ser livre, mas não pode. Aí, quando ele vê alguém livre, o que ele vai querer fazer? Vai querer jogar na gaiola dele. Porque passarinho nascido em gaiola pensa que voar é doença. Então ele vê o outro voando e fala, tá doente, tem que parar de voar. Olha, voar é muito perigoso, hein? Melhor você parar de voar. Não consigo lidar com imposição porque a Bíblia me ensinou que eu sou livre. Inclusive que Deus não me impõe nada, Deus propõe.
Ele me dá tanta liberdade, inclusive liberdade para dizer não para ele. E não me retalia e nem me condena por isso. Eu é que me condeno. Deus não condena ninguém, ele veio salvar. Condenado a gente já nasceu. Então, quando dizem assim para mim, você tem que usar essa roupa. Aí eu pergunto, por quê? Não sabem explicar. Mas se eu falar que não vou usar porque ele não me deu uma explicação razoável, lascou, vou ser condenado, vou ser detonado. Isso em algumas comunidades, outras já não, né? Então se eu digo, cara, não acredito dessa forma aí que você acredita não. A gente precisa entender que a gente pode discordar da ideia, mas não discordar uns dos outros. Mas quando eu discordo, tem gente que quer fazer guerra comigo. E acha que eu quero entrar numa guerra. Não quero. A igreja deve ser a cura da competitividade. A gente coopera, a gente não guerreia. Mas a pior imposição para mim é a imposição de pensamento. Que aí deixa claro que a gente já virou um clube quando a gente faz isso. É assim, ó. Se você pensa diferente de mim, você não é bem-vindo aqui. Isso é igreja ou é um clube? É clube de sócios. Deixa eu ver se você faz o checklist do meu clube. Não completou? Você não é bem-vindo aqui. Só que isso destoa da palavra de Deus, cuja mesa pecadores e prostitutas eram bem-vindos. Então, quando para ser aceito na minha comunidade, eu preciso fazer ou cumprir alguma coisa, então, na verdade, existe uma condição. Então, não existe nem salvação e nem aceitação pela graça. Mas se eu faço o que você acha que eu devo fazer. E isso para mim é um problemaço, porque, desculpa, eu vou continuar sendo alguém que vai questionar. Até porque eu preciso saber no que eu creio. E por que eu creio? Responda para si mesmo, por que você crê no que você crê? Porque o pastor que você confia muito te falou isso? Ou porque você já teve a sua própria experiência com a palavra e estudou de verdade? Porque existe o cristão adestrado também. Sabe como é que é o cristão adestrado? Ele não consegue pensar diferente, porque de fato ele foi adestrado. E como é que se adestra pessoas? Medo e recompensa. Do mesmo jeito que se adestra animais, se adestra pessoas. Assim, olha, cachorro, senta! Ele sentou porque ele quer sentar ou por medo de levar a palmada? Ele queria sentar? Então ele sentou porque isso lhe é comum ou porque foi obrigado a sentar por medo? Justamente. Então isso é uma forma de adestrar. Só que existe uma outra. Cachorrinho, senta, toma um biscoitinho. Ele sentou porque queria sentar ou por causa do biscoitinho? Beleza, a gente faz isso com céu, inferno, ou pode continuar na minha igreja ou pode não continuar na minha igreja. Assim que se adestra. Vai fazer isso? Não pode mais. E assim, ó, esse adestramento só funciona com quem trabalha, porque quem não trabalha não funciona. Tu fala assim pro cara que não faz nada na igreja: se você adulterar, você não vai mais poder cantar e nem falar nada na igreja. Ele não fala o mesmo, então vale o risco. Porque isso não é disciplina. Disciplina é trazer de volta, é corrigir. O caminho está torto, você corrige o caminho do cara e não joga ele fora. Jogou fora, tu condenou uma pessoa. Então, funciona para quem gosta de palco. Para quem não gosta, adianta o quê? Não, ó, você vai ser disciplinado. Tá, o que é ser disciplinado? É não mais ir na frente da igreja. Para ele que não vai, não serve para nada. Então, existe essa forma de adestrar, né? Você não pode ir nesse lugar. Sei lá, cinema, não pode assistir esse filme, não pode fazer aquilo. Ele quer e vai. Escondido. Se ele não for, não é porque ele não quer ir, mas é porque você colocou medo no cara. E ele está indo mesmo não estando presente. Na mente ele foi. Não mudou o coração. Só mudou o exterior. Jesus não veio mudar o exterior. Jesus não veio mudar o meu fazer. Ele veio mudar o meu ser. O fazer é resultado do ser. Céu e inferno, né? Vem para minha igreja, porque senão você vai para o inferno. O cara vai, lógico que ele quer ir para o inferno. Lógico que não. Ou então, ó, se você vier para minha igreja, mansões celestiais. Ele, cara, não gosto de ir para a sua igreja, mas eu não quero ir para o inferno, né? Então vamos lá, me batizo, você. Inclusive é sobre isso, sobre o nosso objetivo como cristão, vou falar na próxima música. Céu, inferno, essas coisas. Então como é que se adestra pessoas? Medo ou recompensa? Responda para si mesmo, por que você está aqui? Por que você ainda faz parte dessa comunidade? Por causa do céu? Porque tem medo de ir para o inferno? Por que você faz o que você faz? Por medo e recompensa? Porque se for é só adestramento religioso. Você ainda não teve uma experiência com o Cristo da Bíblia, mas foi só adestrado. E como líder eu não posso te adestrar, eu tenho que te fazer pensar.
Eu não posso te adestrar, eu tenho que te discipular. Não posso impor, eu tenho que te propor, porque imposição é privação de liberdade. E se há privação de liberdade, não existe amor. Deus é amor, então a gente não, se não for uma comunidade de amor, já não. Então o máximo que a gente pode fazer como comunidade é propor. Impor, jamais. Se impôs, é tirano. É alguém que está beirando a Inquisição que houve lá naqueles séculos passados. Nunca impor, sempre propor. Cara, esse aqui é o caminho que nós pensamos como ideal. Mas você é bem-vindo se não seguir também. Porque aqui a gente também a gente tenta seguir, mas tem um monte de coisa que a gente não segue. Por último, quero fazer algumas perguntas para vocês pensarem mesmo assim, né? Desculpa se você estava esperando algum tipo de manipulação, fundinho musical, tom de voz correto. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu gosto de conversar porque Jesus não usava técnica de neurolinguística e nem de oratória. Se eu quisesse usar, eu seria até rico se eu pudesse. Porque sou cantor, tenho um sorriso bonito, estudei, sei falar, cantar, compor. Aí eu faço assim, ó. Porque nós somos cabeça e não cauda. Ó! É só você crer e colocar o pé na água que tudo vai dar certo para a tua vida. É só falar o que a pessoa quer ouvir. Aí assim, olha. Hoje é o dia da vitória. Arrepia dos pés à cabeça, meu irmão. Aí chega no finalzinho, tem um golpe final, né? Diminui o tom da voz e fala assim, desse jeito, sabe? Aí eu posso fazer qualquer coisa, inclusive posso falar assim, ó. Sabe porque o mar da sua vida não se abriu porque você não colocou o pé na água. Aí pega um jargão raso pra caramba, uma hermenêutica ridícula, e construa uma igreja, nossa. Aí assim, ó, quer ver? Sabe por que você continua com o seu carro velho? Porque você não tem coragem de abrir mão dele. Dê um passo de fé, meu irmão. Coloque aqui a chave do seu carro. Ó! Com o tom de voz correto, fundo musical correto, eu faço vocês se batizarem de novo hoje. Faço vocês darem a chave do carro, então. Só que a gente gosta disso. A gente gosta do pão e do circo, né? A gente gosta da manipulação. Cara, quer ficar arrepiado? Bota na Netflix assim, olha. Titanic. Você vai ficar todo arrepiadinho. Isso não é pregação do Evangelho. Então, algumas perguntas, meus irmãos. Quantos aqui acham que guardam os 10 mandamentos? Levanta a mão. Que legal, olha para trás aí, olha só que interessante. Olha como é que o discurso é contrário ao que a gente é. Tá bom, 9 mandamentos, 9, assim, 9. 8. De forma plena. 5, assim. 5, não, acho que eu guardo 5, assim. 4. Que interessante. Que legal. Você não acha isso interessante? Quando a gente diz assim, somos a igreja que guarda os 10 mandamentos. Discurso equivocado, porque nem Paulo, nem João, nem Pedro, nenhum desses era isso aí. Só teve um que guardou, irmão, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que oramos em nome de Jesus e não em nome do nosso próprio nome. Para que serve a lei? Paulo vai dizer, a lei foi dada para que o pecado fosse ressaltado, porque eu não saberia o que era cobiça se a lei não me dissesse não cobiçarás. Então no Antigo Testamento olhava-se para a lei de Deus. Quando você olhava para a lei de Deus, a lei dizia que você era culpado ou inocente? Lógico. E ao mesmo tempo que ela dizia que você era culpado, ela dizia, você precisa de um? Lógico, porque se ela diz que você é inocente, você não precisa mais de um Salvador. A lei dizia, condenado, você recorria à justiça do Cordeiro. Só sacrificava Cordeiro gente que era pecadora. Então quem sacrificava? Todo mundo. E hoje é a mesma coisa. Olhamos para a lei diz que você é culpado ou inocente? É lógico que quando ela diz que você é culpado, você vai a quem? O fim da lei é Cristo, porque ela aponta para Jesus. Não é que acabou a lei, mas é que a sua finalidade é apontar para um Salvador. E ela só pode apontar para o Salvador se ela diz que você é pecador. Se ela diz o contrário disso, você já não precisa mais de Jesus, pode orar em seu próprio nome. Então precisa colocar a lei no lugar dela, porque se a gente começar a achar que a gente é inocente, a gente sempre vai condenar quem a gente acha que é culpado. Então a verdade é que somos todos doentes. Todos doentes. E é por isso que a gente ora em nome de Jesus, porque só ora em nome de Jesus quem sabe da sua incapacidade. Quem sabe que só pode ser aceito por Cristo, porque não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então temos que exaltar é o Cristo.
Então a verdade é que nós e as outras comunidades somos todos doentes, independente de denominação, todos nós precisamos de um Salvador e precisamos hoje, agora. Mas você pode pensar, eu guardo o mandamento, aí você veio para cá, terno e gravata talvez, e veio cantando quarteto, né, ouvindo quarteto. Só que o trânsito diz 80 e você andou a 140, e quando chegou no radar você diminuiu, chegou aqui, levantou a mão e diz que é adorador, espírito e verdade. Não é bandidão, igual o Cunha, essa galera toda aí. Igual a mim. É para você ver como a gente é doente, a gente não consegue ser fiel em coisas pequenininhas. Aí você diz, não tem nada a ver. Lógico que a gente vai falar sempre que não tem nada a ver quando ele nos é conveniente. Aí vai nos Estados Unidos, lá tem o limite de compra, se eu não me engano é $500, se eu não me engano. Aí, só que aí você compra um monte de coisa que ultrapassa. Aí o que você faz? Você diz, não vou pagar o imposto, é muito caro. Aí a corrupção te venceu, porque a corrupção não te vence quando te rouba. A corrupção te vence quando você começa a roubar também. Aí quando ela te torna um ladrão. Aí você está lá nos Estados Unidos, você fala, não, vou levar esse negócio aqui, não vou pagar imposto não. Aí o que você faz? Tira as etiquetas, tira a caixa, joga na mala, passa na alfândega no nada declarado, depois levanta a mãozinha e diz que é adorador, espírito e verdade. Não é, bandidaço mesmo. Mas a boa notícia é que Jesus veio para quê? Para gente doente. Veio para gente como a gente. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz a gente perceber é a nossa pecaminosidade, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele não está nos convencendo do pecado do outro, é do nosso. O Espírito Santo não te usa para te convencer do pecado dos outros, mas do seu próprio. Porque só quem percebe que é pecador é que percebe que precisa de um Salvador. Então, você vai começando a usar máscaras, porque para ser aceito você tem que ser legal, só que essas máscaras começam a pesar e você cansa disso. E se você for honesto o suficiente, você vai perceber que a gente fica muito mesmo nessa brincadeira do me engana que eu gosto. E a verdade é que a gente deveria orar mais uns pelos outros, chorar mais uns pelos outros e clamar mais uns pelos outros. Porque doente não aponta o dedo para outro doente, doente clama por cura. Então Jefferson é um doente, com vícios, mas que anseia pela cura. E eu quero ser curado hoje, porque o quarto aqui do meu coração está uma bagunça. Quero ter uma experiência legítima com Deus e uns com os outros, mas para ter uns com os outros, o primeiro passo é ser honesto. Conosco mesmos e uns com os outros. O nome dessa música é Fantasias e fala dessa minha experiência. A minha oração é que sejamos esse tipo de comunidade. Uma comunidade que assume quem se é. Uma comunidade que exalta o nome de Cristo porque sabe que é pecadora. Porque sabe que precisa urgente de um Salvador. Muitos personagens eu criei, várias fantasias já usei, só para ser aceito por todos. Me perdi de ti aos poucos. Muita maquiagem já passei, e o que sou agora já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está uma bagunça. Pode entrar, vem, me arruma. Vem agora, abra a porta. Pode entrar, pode ficar.
ajeitar. Tirar a poeira e as fantasias de mim. Muita maquiagem já passei, minha identidade já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está uma bagunça. Pode entrar, por favor, me arrumar. Venha agora, abra a porta. Pode entrar, pode ficar. Venha agora, abra a porta. Vem reformar, me ajeitar. Tirar a poeira e as fantasias daqui. Amém. Deus, ele não conversa com personagem, irmãos. Deus, ele só conversa com gente de verdade. E é o que eu quero ser, gente de verdade. Ainda vou cantar 3 músicas. Essa aqui eu não vou falar, falo pra caramba, né? Mas é que eu não consigo, eu tenho que contextualizar. Porque, como eu disse, escrevo com a minha vida, né? Escrevo com a minha própria vida, escrevo o que sou, minhas aspirações e inspirações. Esses dias um menino falou assim pra mim na internet: a gente tem muitas coisas assim de... a gente tem umas coisas assim meio que ilusórias, né? Tem um rapaz que falou assim: Jefferson, suas músicas não estão sendo de Deus. Eu falei: lógico que não, agora que tu descobriu isso? Tá doido? Lógico que não, minhas músicas são minhas, foi eu que compus. Deus é melhor compositor do que eu. Se ele tivesse feito, ele faria muito melhor do que eu, com certeza absoluta. Então eu componho o que me é real, o que me é comum. Então, essas coisas, Deus que me deu essa... Deus me deu o dom. Mas a música, o que eu escrevi, minha inspiração, tem a ver comigo, tem a ver com a minha experiência com ele. Então, não foi Deus que compôs, sou pecador e cansei de mim. Foi eu, foi o Jefferson. Deus é muito melhor compositor do que eu. Se Deus tivesse feito alguma música minha, na primeira nota, o mundo inteiro era convertido. Então, toda honra e toda glória seja dada a ele. Ele é muito melhor do que o Jefferson. Ele é muito maior do que o Jefferson. Essa música fala do amor de Deus, que está para além da nossa compreensão. E o único adjetivo que eu encontrei para falar desse amor foi teimoso. Escute. 1000 desculpas para tentar fugir, sem fundamentos para resistir, até mente para me esconder de ti. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou.
vida regenerou. O meu passado ele apagou, Tetelestai ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Desculpas para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar. Eu sei a minha covardia, mas seu amor teimoso me alcançou. Sua longanimidade me acolheu, desmoronou o meu eu. Minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, Tetelestai ele bradou, totalmente pagou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Não vou mais tentar fugir, não vou fingir, não sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vem me entregar, vem me salvar de mim. Me salvar de mim. E assovio mesmo, viu? É que eu não sei assoviar fazendo biquinho, só sorrindo mesmo. Então. E assim, na voz eu canto bem simples, né? Eu canto bem simples. Não sou um super cantor, sou compositor. Mas nosso via, amigo, eu sou um Leonardo Gonçalves. E faço até feliz, João. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Essa música é tema do meu CD, essa penúltima canção. Chama-se Lugar de Origem. E às vezes eu vejo alguns comentários sobre essa música, o cara falando: ah, Senhor, eu não vejo a hora de ir logo para o meu lugar de origem, o céu. Eu falo, não entendeu nada que eu estou querendo dizer com essa música. Na minha peregrinação, me ensinaram, né, na minha comunhão religiosa, me discipularam me ensinando que o céu era o nosso objetivo, né? Céu. Então, para mim isso é um problemaço. Primeiro que Jesus não veio para levar ninguém para o céu, essa não é a sua missão, isso é algo secundário, isso é resultado. A missão de Jesus é me levar para o Pai. E é por isso que ele não diz, ninguém vai ao céu senão por mim, mas ninguém vai ao Pai senão por mim. E por que a missão de Jesus é me levar para o Pai? Porque o nosso problema não foi ter saído do paraíso. A saída do paraíso é secundário. Nosso problema foi a nossa ruptura com Deus. Nós rompemos com o Pai
E por isso morremos, porque Deus é vida, e quando a gente rompeu com Deus, a gente morreu ali no Éden. Perdemos ali vida espiritual. O que temos hoje, antes de Jesus, o que temos é vida bios e psique, isto é, vida biológica e vida psicológica, mas vida espiritual, essa vida que nos faz inteira, inclusive essa sensação de falta que sentimos, mesmo estando na igreja, é a falta disso, é dessa vida chamada Zoe na Bíblia, que os gregos vão chamar de Zoe, que quer dizer vida eterna, vida completa. Quando nós rompemos com Deus, perdemos então essa vida. O lindo disso é que Deus deixou uma promessa para a gente que a gente não permaneceria na morte. E Ele começa a ensinar para a gente no Antigo Testamento de forma didática e profética. E Ele diz assim para o ser humano, pega um cordeiro puro ou impuro? Ser humano impuro, Deus puro. Não pode haver relacionamento se não houver uma mediação pura. Então Deus manda a gente pegar um cordeiro. A gente pegava o cordeiro puro, confessava os nossos pecados sobre o cordeiro puro, a pureza do cordeiro era transferida para nós, simbolicamente nos tornávamos puros, e o cordeiro simbolicamente assumia a nossa culpa. Quem morria na cerimônia, o cordeiro ou o ser humano? Éramos aceitos pelo que fazíamos ou pelo que o cordeiro fazia? O relacionamento com Deus era consertado pela nossa obra ou pela obra do cordeiro? Justamente. E se agora por meio do cordeiro eu me tornei puro, eu posso de novo me relacionar com Deus. E se eu posso me relacionar com Deus de novo, o que eu tenho de novo? Vida. E Jesus diz, vim para que tenham vida. Como Jesus me dá vida? Me reconciliando com o Pai, consertando meu relacionamento com o Pai. É por isso que a Bíblia não fala em vida eterna em dimensão futura, mas ela vai dizer, quem crê em mim e naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Não é que terá, mas tem agora. A vida eterna não começa quando Jesus volta. A vida eterna começa quando experimentamos o Cristo hoje de forma plena e honesta, legítima. Então a missão de Jesus é me reconciliar com o Pai. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, Deus deu o seu filho, tudo isso provém de Deus, está lá em 2 Coríntios 5, 18 em diante, vai dizer assim, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que Paulo está dizendo é, Deus fez o que havia prometido, Ele nos reconciliou com Ele mesmo por meio de seu Filho. Então veja bem, o que Jesus veio fazer Jesus veio em missão de reconciliação. Ele veio nos reconciliar com o Pai. E é por isso que oramos em nome de Jesus. Jesus representa o cordeiro. Antes, para ter relacionamento com o Pai, precisávamos de um cordeiro. Hoje precisamos de quem? De Jesus. É por isso que oramos em nome de Jesus. Porque se você orar em seu próprio nome, está lascado. Porque Ele é o nosso mediador. Ele é que conserta o relacionamento. Nisso também descobri qual é a missão do Pai, qual é a vontade do Pai. Jesus diz, vim fazer a vontade do meu Pai, se possível passe de mim esse cálice, contudo seja feita a tua. Me ensinaram assim, o ser humano pecou, Deus ia matar, porque Deus ficou irado. Então Jesus diz, não, eu vou no lugar deles. O que me aparentou? Um Jesus muito legal, mas um Pai não tão bom. Porque a verdade é que Deus só não me mata por causa de Jesus, assim, né? Então, me ensinaram assim. Então, o meu relacionamento com o Pai era de medo. Mas eu já descobri qual é a vontade do Pai. E fiquei muito feliz em descobrir. Você já sabe, Jefferson, a vontade do Pai? Sim, e sei de forma plena. Verdade, sei. Jesus diz, vem fazer a vontade do meu? Jesus veio fazer o que aqui? O que é a vontade do Pai? Parece bem que pessoal, vou usar de uma forma mais pessoal. Deus amou o mundo que deu o seu... Quem deu o Filho? Quem deu Jesus? Ok. Então não foi uma coisa tipo assim, Jesus simplesmente voluntário e Deus malvadão, né? Porque quem é que deu Jesus? E para que Deus deu Jesus? Verdade. É muito bonito isso, mas já ficou muito... A gente já usa muito essa expressão, mas eu quero... fazer com que vocês olhem para um outro ângulo. Para um ângulo da palavra. Assim, se eu der minha vida por você, seria muito, sim ou não? Sim, seria extraordinário. Mas o que é dar mais de mim mesmo? Se eu desse a minha vida ou desse a vida da minha filha Giovana? Da vida da minha filha, até porque um pai prefere morrer do que dar seu próprio filho. Então, se eu dou a Giovana, seria dar mais de mim mesmo do que dar a minha própria vida. O sacrifício da cruz não foi o sacrifício do filho só. Foi o sacrifício do Pai. Então a vontade do Pai eu descobri. Sou eu. É você. Porque para que Deus deu o seu único filho?
Para que o Pai deu Jesus? Para ter você de volta. Para ter você nele de novo. Para consertar o relacionamento nosso com Ele, porque Ele nunca rompeu com a gente. Nós é que rompemos com Ele. Então o lugar para onde Jesus está nos levando não é o céu, é o Pai. Céu é secundário. Quem quer muito o céu não vai estar lá. Vai estar lá corações que ardem pelo Pai. Inclusive Jesus fala pouco do céu, né? A gente fala mais do que Jesus. Jesus fala mais do seu Pai. Jesus veio para revelar o seu Pai. E revelou um Deus de amor. Um Deus que deu o seu único filho para ter a gente de volta. Se um rapaz chega para você e fala assim, eu quero casar com você, mas não é por causa de você, é por causa do seu dinheiro e por causa da sua mansão. Casaria com esse cara? Porque ele quer você ou quer o seu dinheiro e a sua mansão? O coração dele arde por você ou pela sua mansão? Então eu quero para você responder para si mesmo, tá? De forma honesta, responda só para si. E seu coração arde mais pelo Pai ou pelo céu dele? Por que você segue a Jesus? Por causa do céu ou por causa do Pai? Porque Jesus tem se tornado só um meio. Sabe como? Ah, tá, eu quero ir para o céu. Mas para ir para o céu, então tem que frequentar a sua igreja. Então eu vou para a sua igreja. Ele quer estar na igreja? Não quer. Ele está na igreja por causa do céu. Jesus, a igreja é só um meio. Aí pega Jesus. Ah, tá, então eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Então para ir para o céu tem que crer em Jesus. Então tá bom, então eu creio em Jesus. Tem guarda mandamento? Então vou me esforçar para guardar mandamento. Tudo isso porque a gente quer o céu e não a Jesus. E não o Pai. Mas a boa notícia é que apesar de nosso coração arder mais pelo céu do que por Ele, o coração do Pai arde por nós. O coração dele arde por você hoje. Então meu lugar de origem não é geográfico, meu lugar de origem é alguém. Jesus o Pai é meu lugar de origem. O Pai é o lugar para onde Jesus está me levando. Inclusive, passa despercebido. Mas antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Jesus foi o primeiro que voltou e começou a chamar Deus de Pai, né, quando ele veio. E o mais interessante é quando ele ora o Pai Nosso. Porque antes éramos escravos, perdemos a nossa filiação. Mas em Jesus somos filhos de novo. E quando Jesus diz Pai Nosso, o que ele está dizendo é: o Pai é de todos nós de novo. Estou estendendo a paternidade do meu Pai para todos vocês. O Pai voltou a ser nosso. Por meio de Jesus, Deus é o nosso Pai de novo. Você vai perceber que o judeu não escreve o nome de Deus, né? Ele bota D-S, porque tem essa coisa de não pode. Respeito, mas eu posso chamar Deus de meu Pai, de Abba, porque em Jesus o Deus é meu Pai de novo. É o seu Pai de novo. Quando eu estou com saudade de casa, é da alvenaria ou é das pessoas que moram lá? O que é casa, então? Alvenaria ou pessoas? A mesma coisa. Lar espiritual é alguém, não é geográfico. Então, eu quero larear com Deus. Quero ter uma experiência profunda. Quero ser dele hoje. Quero ser dele agora. Essa é a penúltima mensagem. Ainda tem mais uma. Por último, eu vou falar sobre fé. Escute essa música. Casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. É só nele, poxa. Encontre em ti resiliência,
residenciar. Não perco a forma na tormenta, castelo forte, minha rocha eterna. Grandes casas construí, fortalezas ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta, castelo forte, minha rocha eterna. Meu coração está inquieto, quer descansar em ti, pois só em teus braços há plenitude. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta, castelo forte, minha rocha eterna. Amém. Por último, quero falar sobre fé. Rubem Alves, ele diz assim: enquanto vocês ficam esperando aí o Jesus só do final, sou encontrado por ele todo o tempo aqui no meu quintal. Não quero mais a experiência de um Jesus que eu só vou ter um relacionamento no final. Quero um Jesus do agora, que reina em mim hoje, que reina em mim agora. Porque gente que quer Jesus só no final, não vai ter Jesus nunca desse jeito. Então, isso é tão real que a gente canta uma música assim: há um tesouro no final da jornada dessa vida. Legal a gente, como nós somos o povo do Advento, mas o problema é que a gente fala só de um Jesus, às vezes a gente fala só de um Jesus só que vai voltar, mas não um Jesus que veio e que faz uma diferença na minha vida hoje, que se relaciona comigo de forma legítima hoje. Porque olha aqui, um tesouro no final da jornada dessa vida. O tesouro é só quando mesmo? O tesouro é só quando? No final, né? Mas quem é o tesouro da música? Cristo. A música mesmo diz, Cristo é um tesouro, mas é um tesouro só de quando? Só do final da jornada dessa vida. Não, Jesus é um Jesus presente eternamente. Desde o início da nossa caminhada ele já está. Desde antes do início ele já era. Então eu quero ter um relacionamento com Deus de agora, que habita em mim hoje, que reina em mim agora, que se relaciona com a gente hoje, agora, sabe?
Aprendi uma vez com um pastor, a gente estava conversando e ele falou... A gente passou 5 dias juntos e eu percebi que ele não orou nenhuma vez na hora da refeição, né? A gente conversava todo dia e eu, como curioso, questionador, perguntei... Está vendo? Às vezes a gente fica meio adestrado sempre. Aqui, ó. Falei, pastor, eu gosto muito do senhor é um escritor, eu gosto muito de ler seus livros, e a gente está 5 dias aqui nesse seminário e eu percebi que o senhor não orou nenhuma vez na hora do almoço. Ele deu uma risada, né? Falou, jovem, você ainda ora assim? Falei, sim. Então você ainda para orar, é? Falo, sim. Ele falou, eu não parei de orar. Você acha que eu não estava orando, que eu não estava pegando minha comida? Ele, Jefferson, já saí dessa fase da oração do automático. Eu tenho minha hora silente na minha casa, no meu quarto, onde eu fecho os olhos. Mas eu não vou fazer isso só porque você quer ver. Ai de mim, se eu parar 1 segundo de falar com Deus, Jefferson. Eu, mesmo velho, acabo olhando para a mulher que não é minha. Burlo o trânsito. Ai de mim, se eu parar de orar 1 só segundo, Jefferson. Quando você ora, Jefferson, você faz a mesma introdução sempre? Aí eu acho que sempre. Ele, então você nem está orando de verdade. Então quando for orar a Deus, que seja de verdade, senão fica quieto. Porque ele não conversa com personagem, ele que me ensinou isso. Só conversa com gente de verdade. Deus não escuta coisas gravadas, decoradas. Deus, ele quer escutar você de verdade. Ele não estava falando contra o orar, fechando o olho, parando ali. Ele estava indo contra esse meu pensamento que oração é simplesmente um rito e não uma vida. E eu quero ter esse relacionamento com Jesus mesmo de olho aberto. Mesmo sem fazer introduções. Mesmo sem formalidade. Quero ser real para Jesus porque Ele é real para mim. Então quero sair dessa coisa do automático. Isso é tão real, você quer ver? Teve orações aqui. Não teve orações? Você lembra o que foi falado na oração? Ou somente estava em outro lugar? Lembra aí o que foi falado na oração assim? O que foi cantado, talvez? O que a letra queria dizer? Porque culto não se assiste, culto se presta. E se a gente não está aqui de forma plena, a gente acaba falando... já viu aquelas avaliações assim? Entrei na igreja e saí vazio. Quem cultua é a gente. Se eu sair vazio, a culpa é de quem? É minha, porque você foi um péssimo cultuador. Porque o culto não depende, não é Deus que faz o culto, é a gente que faz o culto. Então se o culto for ruim para quem fez. Quem é que fez um péssimo culto? Foi eu. Porque eu não tenho a ver com o culto do outro. Porque eu posso estar sentado no mesmo lugar e a gente está cultuando de forma diferente. Então se você entrou vazio é porque você já está vazio. Saiu vazio, entrou vazio e saiu vazio, é porque é um crente vazio. Então, o culto não deve ser avaliado como um produto, o culto deve ser experimentado. E a gente perde muito gastando tempo avaliando o culto em vez de experimentar, em vez de cultuar. Então eu quero ter uma experiência verdadeira, irmãos, não no automático. 2 Coríntios 5 vai dizer assim pra gente, a mensagem é bem curtinha, porque eu já vim falando ela desde o início, ela veio dividida, e ela vai dizer assim pra gente. 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. De novo, fala comigo. Porque vivemos por fé e não pelo que? Hebreus 11. Hebreus 11, o versículo é o 6. Sem fé é impossível agradar a... Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 10, versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E Paulo declara, nós, porém, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Queria orar com meus irmãos como comunidade. Se for do seu costume, feche os olhos. Se não, pode ficar de olho aberto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela experiência que tivemos aqui até agora. Obrigado pelo que o Senhor tem falado conosco. Me ajude a ser útil aqui no Espaço Novo Tempo de Fortaleza para o crescimento espiritual dos meus irmãos e edificação.
Me ajude, Senhor, a falar somente da Tua palavra e tirar dela só o que ela tem para dar, porque se eu for falar simplesmente do que eu penso da Tua palavra, não vai edificar ninguém. Eu quero que o Senhor me capacite para que eu seja útil e tire da Sua palavra só o que ela tem para dar. Abra os nossos corações para que tenhamos uma experiência verdadeira contigo e uns com os outros. Em nome de Jesus, Pai, é que a gente pede com muito orgulho no nome dele. Amém. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque se eu vivo pelo que eu vejo, eu vivo por constatação e não por fé. Já viu aquele povo que diz, eu só vou fazer isso se acontecer isso? Esse cara não vive por fé, ele vive por constatação. Eu quero constatar que isso é real, para que então eu faça isso, para que então me entregue. Então, esse tipo de gente vive por constatação. Falar sobre fé hoje não é muito fácil, porque nos ensinaram muitas coisas a respeito de Deus e a respeito da fé. E a visão que a gente tem de Deus determina a expectativa que a gente vai ter dele. Se nos ensinam a visão equivocada de Deus, teremos também uma expectativa equivocada de Deus. Se nos ensinam uma visão equivocada de fé, teremos também uma expectativa equivocada de fé. O Cristiano Araújo era um cantor bem famoso, ele morreu num acidente automobilístico. O pai dele então deu uma entrevista, e a entrevista do pai dele foi a seguinte: eu oro todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Pergunto para vocês agora, Deus existe? Qual é o pressuposto? O pressuposto é que ensinaram para ele um Deus que, se ele orar, o Deus então vai ser manipulado por ele. Deus vai agir de acordo com o que ele ora. Então todas as orações são atendidas de acordo com o que a gente pede, porque a gente tem sido legal na igreja, então Deus tem que me obedecer. Então ensinaram isso para ele: se você for legal, for fiel, seguir os ritos, Deus vai te obedecer, Deus vai fazer o que você quer. Então você tem que orar 3 vezes por dia. O cara ora 3 vezes por dia, mas aí ele ora, pediu e aquilo não aconteceu, ele joga Deus fora, porque Deus não serviu para ele como ele gostaria que Deus servisse, como se Deus fosse feito para nos servir, e na verdade ao contrário, fomos feitos para a glória e para servir a Deus. Então, se te apresentam um Deus Papai Noel que abençoa os malzinhos e que amaldiçoa os malzinhos, abençoa os legais, vai ser um problemaço, porque aí você vai lidar com Deus na base do salário e da recompensa, na base do desempenho. E eu tenho certeza que muita gente, até, inclusive eu ainda lido com Deus ainda, muito na dimensão do desempenho. Então é o seguinte: preciso desempenhar esse papel ou fazer isso para que Deus me aceite. Aí eu condiciono o caráter de Deus a desempenhos. E digo de forma implícita, não explícita, acabo dizendo que Deus é um Deus que usa a minha oração como moeda. Deus é um Deus que depende do que eu faço para me aceitar. Deus é um Deus que, para eu ser aceito, precisa que minha roupa seja adequada, precisa que eu frequente a igreja adequada, precisa que eu diga as palavras adequadas, precisa que eu ore de forma adequada. Então a gente cria um monte de coisas para que Deus nos aceite e transformamos o Deus à nossa própria imagem, e desse Deus aí eu sou ateu. Porque para minha filha ser aceita por mim, ela não precisa usar roupa específica, eu aceito ela a despeito da roupa que ela usa. Para que minha filha seja aceita por mim, ela, não quero que ela seja, mas aceitaria mesmo se ela fosse uma prostituta. Então não consigo entender esse Deus que pregam para mim, que não aceita a gente por causa de roupa, já que eu aceito minha filha mesmo se ela for a maior bandida do mundo. Então eu acabo sendo mais misericordioso que esse Deus aí que me apresentam. E não é possível que eu sou mais misericordioso que Deus. Porque a gente começa a colocar empecilhos para que Deus aceite as pessoas. Começamos a colocar um monte de coisa como um meio e não como resultado. A gente trabalha com pecado assim, olha. A gente trata o pecado de uma forma muito diferente do que a Bíblia trata. Por exemplo, você fala assim, você se torna adúltero quando você adultera. Na Bíblia não, na Bíblia é assim, você adulterou porque você é adúltero. Entende? Está na dimensão do ser e não do fazer. Então quando o cara adulterou, não é que ele um dia deixou de ser adúltero, é que ele ainda não foi curado disso. Ele conseguiu, por meio dos ritos religiosos, permanecer firme, ou perante aos olhos da lei permaneceu firme, porque a única coisa que a lei pode fazer é inibir a ação, mas ela não pode mudar o desejo do coração. Quer ver? O trânsito, você está lá no trânsito, diz 80 km por hora.
mas você está andando a 140. Mas quando chega no radar, o que você faz? Retrocede. Mas depois do radar você volta a ser quem você é de verdade. Então veja, a lei inibiu a ação, mas não mudou o desejo no coração de ser alguém fora da lei. O Mário Sérgio Cortella, ele é ateu, mas ele falou um negócio esses dias que faz muito sentido para a palavra. Quando no Espírito Santo houve a greve dos policiais, a população roubou. Não foi bandido, foi a própria população. Ou foi bandido disfarçado de população. Aí o argumento dele foi o seguinte, um cara falou, tá vendo, a ocasião faz o ladrão. Ele comentou dizendo, a ocasião revela o ladrão. Então, é isso que a Bíblia diz, pelos seus frutos a árvore só dá o fruto que lhe é comum. Se eu sou bananeira, não vou dar maçã. Para eu dar maçã, Deus, de forma milagrosa, precisa me transformar numa macieira. Então, Deus, ele transforma a árvore, ele não muda os frutos. Os frutos é a árvore que dá. E ela dá porque ela agora é um outro tipo de árvore. Então, uma vez um amigo meu chegou para mim e falou, Jefferson, vou te explicar porque eu menti, cara. Eu tive que mentir naquela ocasião. Eu falei, não precisa não, eu já sei. Por que eu menti? Eu falei, porque você é um mentiroso. E por que mentimos? Porque somos mentirosos. Por que a gente faz mal? Porque a gente é mal. Então, existe o pecado condicional e o pecado acional. O pecado condicional é aquele que todo mundo nasceu. É esse poder que Paulo vai dizer assim, ó, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Aí o cara vai dizer, mas o Paulo do capítulo 7 é diferente do capítulo 8. É uma carta só, amigo. É o mesmo Paulo que está falando. Não é duas cartas, é uma carta a Romanos, ele está escrevendo, está explicando. Paulo nunca bancou isso que a gente tenta bancar. Eu guardo isso, eu faço isso, eu sou... Ele fala, eu sou... Jesus habita em mim, e Jesus habitando em mim, isso não me faz deixar de pecar não, amigo. Isso só vai acontecer na glorificação, e a gente fica confundindo santificação com a glorificação, porque Deus ele nos colocou uma nova natureza, mas a outra não acabou. Isso é só na glorificação, porque antes só tínhamos uma natureza, a má. Agora Deus colocou uma nova natureza em nós, uma natureza boa que guerreia com a má. E é por isso que é a guerra, porque ainda há uma outra ainda. Então o pecado condicional, somos pecadores na essência. Você não se torna pecador quando peca, você peca porque é pecador, você só dá o que você é. Então, Deus não lida conosco na base do desempenho, porque Ele sabe que nós somos incapazes mesmo. E é por isso que a gente precisa de Salvador. Quem é que precisa de Salvador? Pecadores. Gente legal não precisa ser salvo de nada. Então Deus não lida conosco na base do desempenho. E é por isso que lá em Salmo 103 vai dizer, Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Porque já pensou se Deus tratasse a gente de acordo com o nosso pecado? Alguém tem coragem de dizer, Senhor, a partir de agora eu quero que o Senhor me trata só de acordo com o que eu faço. Lida comigo, Senhor, só me trata de acordo com o meu desempenho. Já pensou nisso? Alguém tem coragem de dizer isso? Senhor, chega desse negócio de graça e misericórdia. Eu quero ser aceito pelo que eu faço. Faz assim, acabou. Por isso é que somos aceitos pelo nome do Cristo. Então somos aceitos, Deus lida conosco não na base do salário, mas na base da bênção. E a gente tem dificuldade de entender o que é bênção também. Porque a gente fala assim pro cara, faça isso para mim que vou te abençoar. Opa, não. Faça isso para mim que vou te assalariar. Porque para você abençoar, você tem que fazer isso independente do que o cara fez para você ou por você. Isso é bênção. Bênção é graça, é favor imerecido. Quando o teu chefe te paga, ele está te abençoando ou ele está te dando salário? É lógico. Como o seu chefe seria um abençoador? Se você olhasse para a cara dele e falasse assim, não vou trabalhar o mês inteiro. Mas você não está de férias. Problema, não vou trabalhar não. Aí quando você chega lá no final do mês, tirou férias voluntária, aí você chega no final do mês e fala assim, cheguei, hein? Aí ele vai lá e te dá o dinheiro. Isso foi bênção, não foi salário. Porque você não mereceu aquilo. Ele foi generoso, gracioso, abençoador. Então o que Deus é? Deus é abençoador. Eu não preciso falar, Deus te abençoe para que Deus te abençoe. Ele te abençoa porque isso lhe é comum, Ele abençoa o tempo todo. Então Deus não lida conosco, irmãos, na base do desempenho. Não é o que eu faço que faça eu merecer favor de Deus. Favor é favor, favor não é salário. Deus é favorável à humanidade. E é por isso que Ele deu o seu único filho. O que mais Ele pode dar para a gente? O que Ele não pode dar para a gente? Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar da mente quando vai falar de fé é tirar essa ideia que Deus lida conosco na base do nosso desempenho. Deus não lida conosco na base do nosso desempenho. E o legalista odeia esse discurso que eu estou fazendo aqui.
Porque ele não gosta de um Deus que ama, de um Deus misericordioso. Esses dias um pastor postou assim: o que seria de nós se não fosse segunda chance? E ele falou que postou já sabendo que viria um crente. Aí um crente falou assim: mas o problema é que vira a segunda chance, vira a terceira, a quarta, a quinta. Ele não suporta um Deus que dá várias chances. Quer ver um texto que o legalista odeia também? Que está lá em João 12, versículo 47. Olha só o que Jesus vai dizer: quem ouve as minhas palavras e não obedece, eu, pontinho, pontinho. O que você acha que Jesus responde? Quem ouve a minha palavra e não obedece. Com certeza a mente do legalista já está assim: eu condeno, não tem parte comigo. Mas o que Jesus vai dizer: eu não condeno, porque eu não vim condenar, eu vim salvar. Porque condenado você já nasceu. Jesus vai fazer o contrário. Não faz sentido um Deus que condena. Você se condenou no Éden, você se condenou, nós nos condenamos. Jesus vai fazer o contrário, ele veio salvar. Então, em João 12, 47, Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não condeno, eu não julgo, porque eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Então, essa é a missão de Jesus: abençoar. Ele é um Deus abençoador. A gente é que condenou esse planeta. Então, tem que tirar essa ideia de barganha. Vou orar para Deus me abençoar mais. Vou fazer 40 madrugadas para ser mais abençoado. Isso é troca. Isso é barganha. Aí, quando você não faz, se sente frustrado, porque você pensa que Deus ficou chateadinho com você. Mais uma coisa que você precisa tirar da sua mente: Deus não fica triste com você. Porque Deus não tem expectativas sobre você, Ele já está lá. Expectativas tem quem não sabe de nada, mas um Deus onisciente não tem expectativas. Deus já sabe, Deus te ama, Deus já sabe o teu pecado de amanhã e te ama hoje, Deus já sabia do teu pecado de amanhã desde antes da fundação do mundo e ainda assim resolveu se entregar por você e te criar. Então Deus não tem expectativas, então Deus não fica chateadinho, tristinho, Deus não fica triste por mim, Deus não fica triste comigo, Ele fica triste por mim. Deus não fica chateado comigo, Ele fica chateado por mim. Porque ainda vivo fora dos seus planos, e viver fora dos planos de Deus é o mesmo que morte. Então Deus não fica chateadinho, não, é um Deus melindroso. Deus não franze a testa para a gente, meus irmãos. Deus é um Deus abençoador. Então prega-se o seguinte: que um homem de fé é aquele que ora e tudo acontece. Não. Quer me apresentar um homem de fé? Diga o seguinte: está aqui um homem de fé, ele orou, nada aconteceu e ainda assim ele permaneceu de pé. Ainda assim ele não perdeu a sua fé. Pregam-se também que o justo não pode sofrer e que só porque eu estou na igreja estou isento de tempestade, estou isento de problemas. E isso é brabo. Aí o que acontece? A gente passa a ter medo de Deus. Não fiz isso, lascou, Deus vai me matar. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você não orou. Sabe por que isso está acontecendo? Por causa disso e disso e disso. E começamos a pregar um Jesus que está nos livrando de Deus, um Deus mau. Então não, Deus não lida conosco na base do comércio. Deus não comercializa vidas. A religião não pode ser um comércio. E existe várias formas de comercializar, não só o dinheiro, mas por meio de obras também. Penso que a fé verdadeira gera em nós 3 coisas. Primeira delas, contentamento. E está aqui em Filipenses 4, de 11 a 13. Abra comigo, por favor. Filipenses 4, de 11 até o 13. Vai dizer o seguinte para nós. Paulo vai dizer: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação, seja em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente pega o tudo posso naquele que me fortalece, transformamos num mantra, né? E a gente exclui todo o contexto que vem em cima do tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é: naquele que me fortalece eu posso passar fome sem perder minha integridade. Naquele que me fortalece eu posso sim passar dificuldade sem perder a minha fé. Naquele que me fortalece eu posso sim passar por situações onde a figueira não vai florescer e ainda assim vou me alegrar no Senhor. Naquele que me fortalece
Eu posso passar por vale de sombra da morte sem perder a minha fé. Mas também posso ser rico naquele que me fortalece, sem querer comprar as pessoas com meu dinheiro. Então Paulo aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O que gerou isso em Paulo? A fé. A fé gerou o que em Paulo? Contentamento, satisfação em Deus a despeito das dificuldades. Segunda coisa, e penúltima, a fé gera em nós resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de permanecer íntegro a despeito das circunstâncias. A capacidade de sofrer pressão sem perder a integridade. Abacuque aprendeu isso e ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte gados nos campos, ainda que o fruto da oliveira minta. Vamos traduzir: ainda que eu perca meu carro eclesiástico, ainda que não tenha mais IAS de CD, DVD, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Por último, a fé legítima vai gerar em nós paz que excede o entendimento. O que é paz que não excede o entendimento? É a paz sem guerra, com dinheiro no bolso, família com saúde. Paz que não excede o entendimento, é entendível. Paz que está para além da compreensão humana. É a paz mesmo na guerra, mesmo sem dinheiro no bolso, mesmo quando a família não está com saúde, mesmo quando as nossas expectativas são frustradas, mesmo quando adentramos em vale de sombra da morte e mesmo quando as tempestades vêm sobre nós. Paz que excede o entendimento. Jó perdeu 10 filhos, perdeu dinheiro, perdeu seus bens, ficou doente, e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele diz que Deus é bom a despeito da circunstância em que ele está. Ele não blasfema. E é esse tipo de fé que eu quero ter, meus irmãos. É esse tipo de gente que eu quero ser. Então, desculpa, não dá para prometer para você que sua doença vai curar, não dá para prometer para você que você vai ser bem sucedido no seu trabalho, não dá para prometer para você que se você orar, as coisas que você está pedindo vão acontecer. Não dá. E qualquer um que promete isso, só tem duas opções: ou ele é iludido ou é um bandido mesmo. Ainda mais daquele jeito que eu falei para vocês, fazendo promessa assim, ó. Fazendo promessa naquele patamar, né? O mar da sua vida vai se abrir. Aí pegamos os nossos jargões rasos. Tem vários, quer ver? Hermenêutica rasa é tipo assim, ó. O pequeno Davi venceu o gigante Golias. Você também vai derrubar os seus gigantes. Ó, arrepia dos pés à cabeça mesmo. Mas a verdade é que terão gigantes que não vão cair. A verdade é que seremos talvez apedrejados. Paulo foi decapitado. O justo não pode sofrer, então Paulo não era, né? Pedro também não. Nenhum apóstolo era, né? Nenhum profeta era, né? Porque foi só sofrimento. Então não dá para prometer para você que seu filho vai sair do hospital. Seria desonesto. O que eu posso prometer para vocês, meus irmãos, é que quando a tempestade chegar, Deus vai estar lá. É que quando o vale da sombra da morte chegar, Deus vai estar lá. Também não posso ter que tirar da mente essa coisa: foi da vontade de Deus. Não, não foi. Não é vontade de Deus doença nem morte. Quem gerou doença e morte foi o pecado. Deus, ele criou um mundo perfeito. Foi o pecado que destruiu esse mundo. Mas morreu, foi da vontade de Deus, quis o melhor, né? Que melhor? Deus, o melhor de Deus é matar os outros. É o cara morrer, não é curar não, né? Não. Vivemos num mundo doente, não estamos isentos de doenças, irmãos. É no mínimo estar iludido pensar que a gente não vai sofrer. Por último, meu irmão é pastor. No início do mês de abril nasceu o Guilherme, filho do meu irmão, meu sobrinho. Lindo. Meu irmão sonhou com isso durante 10 anos. Nasceu o Guilherme. A gente ficou feliz demais. Meu irmão, então, ficou como eu quando tive a Giovana. Olha aqui, meu irmão, o chorinho dele. Gravava choro no WhatsApp, tirava foto. Olha como é que ele é lindo, olha o pezinho dele, olha os dedinhos dele. Coisa que só pai e minha mãe repara, né? Olha o detalhezinho aqui, olha a cutícula dele, igual a minha. Meu irmão estava muito feliz. 3 dias depois, meu irmão ligou e falou assim: irmão, meu filho está com dificuldade de respiração, vou levar ele para o médico. 3 dias depois de nascido. Levou. Quando ele chegou lá, ele descobriu que não aspiraram direito a criança e ficou alguma secreção aqui e aquilo gerou uma pneumonia.
7 dias depois, faltava 1 minuto para eu pregar. Nisso eu já tinha pedido oração para todo mundo aí da divisão, todos os pastores conhecidos aí, Fernando, Luiz Gonçalves, minha família inteira orou. 7 dias depois, meu irmão ligou dizendo: meu irmão, o meu filho morreu, meu irmão, o meu filho morreu. Não deve orar por conta? Lógico que se deve orar, mas a gente não ora para manipular Deus. A gente não ora por causa de Deus, oramos por causa da gente. É possível, mesmo depois de você orar com toda a sua família, a doença não curar? É possível. Mas porque Deus quis assim? Não. Foi o pecado que causou isso. E como nós vivemos num mundo de pecado, uma hora ou outra todos nós passaremos por tempestades. Todos nós passaremos por vale de sombra e da morte. Talvez você já esteja até passando. E a única certeza é que Deus está conosco. Sofrimento injusto? Não, o único sofrimento injusto foi o do Filho de Deus, porque nós merecemos a morte. Não existe sofrimento humano injusto. O salário do pecado é a morte. Se a gente está vivo é por conta da misericórdia de Deus. Deus é muito bom, muito generoso. E é por isso que Ele prometeu que um dia vai voltar e tudo isso vai acabar. Doença, morte, sofrimento. Mas enquanto estamos aqui, vamos sofrer. Saia dessa ilusão. Algumas pessoas dizem que eu sou cético, eu não sou. Mas o cara dizer para mim assim: meu irmão foi curado. Deus curou meu irmão, foi um milagre. Passou 2 anos fazendo tratamento contra o câncer, agora foi curado, aí foi um milagre. Não foi um milagre, foi o tratamento. Dá mérito ao médico, porque foi o médico que curou ele. Porque quando Deus fazia milagre, Ele não fazia tratamento. O cara está leproso, Ele toca no leproso, acabou a lepra. O cara está cego, Deus toca, acabou a cegueira. Então, não se iluda. Não trate tratamento como milagre. Aí tem gente que eu prefiro viver tudo como milagre. É verdade, só de a gente estar vivo já é um milagre. Mas não atribua isso como um milagre do antigo, lá da época de Jesus. Porque foi o médico. 2 anos de tratamento foi o médico. Foi o tratamento que curou. Porque milagre é isso. É sobrenatural. E o milagre naquela época de Jesus tinha todo um significado. Que isto é, apontar a sua messianidade. Era dizer que ele era o Messias. E é por isso que depois na história você não vai mais ver isso acontecer. Só agora, quando é o pentecostalismo de novo, o pessoal falando. Deus pode fazer milagre? Lógico que pode. Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Mas a gente só não pode confundir e se iludir. Porque a verdade é que vivemos num mundo de tempestade e ela chega para todos nós. Não peço a Deus para me livrar das tempestades. Hoje não. O que eu tenho pedido a Deus é para me tornar alguém com tamanha fé a ponto de sobreviver às tempestades. De não retroceder na dor. De não retroceder na tempestade. Me tornar um homem com tanta fé. Uma fé que suporta a tempestade. É esse tipo de gente que eu quero ser. Não quero viver por constatação, quero viver por fé. Mas por enquanto ainda vivo por constatação. Mas Deus pode me fazer ser um homem de fé. E pode fazer você também ser um homem ou uma mulher de fé. Você crê que Deus está aqui? Crê que Ele pode te ouvir? Crê que Ele te ama, que Ele é gamadinho em você? Eu também creio. Por último, quero cantar essa música. E se o mar não abrir, o farol me alcançar? Essa música, quando eu compus, eu falei, essa música está muito crente. Porque eu desisto, poxa. Aí eu fui e coloquei minha identidade de verdade nela. Eu digo assim, vem me ajudar a confiar, eu não consigo, Senhor, prometo em mim. Então, essa música não fala da fé que eu vivo. Essa música fala da fé que eu almejo viver. E só Deus pode me fazer ser um homem de fé de verdade. Você também quer ser uma pessoa de fé? Quer ser um homem? Quer ser uma mulher de fé? Essa é a nossa maior oração. Quer ver milagre? É Deus tornar um incrédulo em gente que crê mesmo na dor. Isso sim é um milagre. Isso é sobrenatural. E não há tratamento que faça um incrédulo crer. Não há estudo que faça o incrédulo crer. Não há estudo que transforma vidas. O estudo leva informação. É o Espírito Santo que opera em nós o querer e o efetuar. Ele é que nos muda. Ele é que gera fé em nós. Fé é dom, não é algo fabricado. Eu quero ter fé. Quero ser um homem de fé de verdade. Eu não vi o coxo andar, também
não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Por favor, me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. A morte não dá a última palavra, Jesus venceu a morte. Mas não estamos isentos dela. Não da morte física. Mas se eu estou em Cristo, não há mais condenação, isto é, não morro mais espiritualmente. Cristão não morre, cristão dorme. Daqui a pouco Jesus volta e acorda a gente de novo. Eu não vi nascer, eu não vi colchonada, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, não quero ser autossuficiente, quero ser dependente de ti. Vem me ajudar, Senhor, pois vivo de constatação. Não consigo, Senhor, pois vivo só de ilusão. Vem me ajudar a confiar, mesmo se tudo desabar. Não aguento mais viver só de religião. Quero verdadeira comunhão, ser um verdadeiro cristão. Reina em nós, Senhor, hoje. Reina aqui, Senhor, hoje. Nos dê o dom da fé para que possamos crer mesmo quando a figueira não florescer. Nos dê a fé que deu para Jó para confiarmos mesmo na dor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo se minha voz acabar,
mesmo que eu não possa mais cantar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã papai vai me acordar. Que Deus nos dê essa fé, nos capacite para que não retrocedamos mesmo na dor. É verdade que ainda acontecem milagres hoje, mas tudo tem um seu propósito. É verdade que existem coisas que acontecem sem o tratamento. Também já ouvi grandes histórias e de gente que eu gosto, que eu confio, que eu conheço. Mas é verdade também que a gente não está isento de nada disso. E uma hora ou outra a tempestade vai chegar. O que eu quero é ser forte na tempestade. Estar com os pés na rocha. Quero ser um homem de fé mesmo na tempestade. Queria orar com vocês mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou na morte e nem abandona a gente. Obrigado, Senhor, porque sabemos que não é da sua vontade doença, dor e sofrimento, mas vida e vida em abundância. Mas desde o Éden, desde o que fizemos no Éden, condenamos esse mundo, a doença, a dor, o sofrimento. E como estamos inseridos nesse mundo, uma hora ou outra, essas coisas chegarão para nós também. O que pedimos é que o Senhor nos mantenha firme quando isso chegar. Nos dê a fé para suportar esse mundo mau, para que permaneçamos de pé, mesmo na dor, mesmo na tempestade. Porque a tempestade é algo passageiro, assim como o Vale da Sombra e da Morte. Não é um lugar estacionário, mas é um lugar de passagem. Porque o Senhor nos prometeu que isso não duraria para sempre. Que a igreja aqui em Fortaleza seja uma igreja cheia de fé, uma igreja contente, uma igreja resiliente, uma igreja que tem paz que excede o entendimento. Continue a falar conosco, que essa comunidade cresça muito, não só em estrutura, mas na qualidade da transmissão da Tua palavra, no discipulado e na missão. Pedimos isso crendo que o Senhor nos ouve, o que é incrível, e pedimos no nome de Jesus. Amém. Passei muito do tempo, acabei com a escola sabatina de vocês, mas se eu fosse só um pregador seria mais fácil, mas como canta e prega e o povo não quer que cante só duas ou uma, acaba que gasta um pouco mais de tempo mesmo. Mas foi um prazer, espero ter sido útil, espero de verdade ter sido útil na sua caminhada e peregrinação, e peço que vocês orem por mim, orem por esse vacilão aqui, quero muito ser um crente de verdade. Quero muito ter cada dia mais uma experiência profunda com o Senhor. Até mais. Graça e paz.